A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCBC Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, irmãs, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas, vocês estão preparados para ver este vídeo, para ouvir o que nós vamos colocar aqui, irmãos? É muito forte este vídeo e eu quero, juntamente com a nossa querida Irmandade, abordar este assunto tão sério no nosso meio. Há uma pregação há alguns tempos atrás em que Deus usava um ancião em São José do Rio Preto, e este ancião, em cima do púlpito, ele pregava desta forma. Preste bem atenção, irmãos. É muito sério este vídeo. Preste atenção o que Deus dava na boca deste ancião em São José do Rio Preto. Olha só. A igreja está preparada para ouvir isso aqui? Prepare, igreja. É próximo. Nós vamos ver religiões apontando a tua fé, apontando a tua crença e dizendo assim: vocês querem ser mais santo que os outros, você quer ser melhor que os outros, nós vamos perseguir. E Deus me dá de pregar aqui. A perseguição vem da própria besta, e uma das bestas é o poder religioso, que se levantará e formará uma única religião, e os reis da terra vai se dobrar a ela e vai dizer: é isso que nós precisamos. Pode pregar isso ainda ou não? Ou será que não pode mais? Ouça o que Deus está dando aqui. Vai chegar dia de homens de Deus pregar a palavra, e alguém chegar aqui e dizer: pode parar, nós não vamos aceitar mais, a lei não vai aceitar isso, não vai aceitar falar isso. Bem-aventurado quem dizer: eu cumpro toda a lei, enquanto ela não ferir a lei do meu Senhor. Mas o dia que ferir, eu fico com ela. Vou para a cadeia, vou para a sepultura, mas o mesmo Senhor me levantará no último dia. Santo Deus, irmão. Esta foi uma pregação que Deus deu ao ancião Daniel Martinez. E nós estamos, irmãos, nesses tempos, já começando, né, irmãos? Pelo menos dentro da congregação, acontecer isto, irmãos. Vai chegar um tempo que vai chegar ao extremo das pessoas falar: você não pode pregar mais isso, você não pode pregar mais aquilo, tudo é processo, tudo é lei, e a palavra tentar ser reprimida dentro da congregação cristã no Brasil. Mas estamos em tempos difíceis, irmãos. Estamos agora nestes tempos aonde tudo é crítica. Tudo é crítica, tudo é... O irmão prega pela carne. Irmãos, vamos se firmar na presença de Deus. Eu vou colocar aqui, já coloquei em alguns tempos, vou colocar aqui, irmãos, uma revelação que um ex-ancião teve. Só que esta revelação, este ex-ancião não soube explicar direito, ou entendeu no seu contexto, no seu jeito e na sua oportunidade, né, irmãos? Ou comodidade, vamos dizer bem assim, né? É cômodo para que ele interpretasse esta revelação. Mas foi uma revelação bonita. Só que o próprio ex-ancião não entendeu ainda o que é que está acontecendo, o que dentro da igreja, né, irmãos? Vai chegar tempos, irmãos, de nós receber visitas dentro da igreja, mas não serão visitas para se prostrar na presença de Deus. Serão visitas indesejáveis. Vamos abordar o que este ancião teve nesta revelação. Vê comigo. Irmãos, eu quero que vocês abordem junto comigo este vídeo. Olha só. Tá bom? Então a primeira visão, a revelação que Deus me deu
Foi há cerca de 4 anos e meio atrás. Eu estava dentro da congregação, num dia de culto, né, nessa visão, nesse sonho que eu tive, eu estava dentro da congregação, num dia de culto, uma congregação cheia, muito cheia, e a irmandade toda ali, reunida, porém ninguém subiu para atender o culto, né? Ninguém subiu no púlpito ali na tribuna, ali atrás da tribuna ali, para poder atender esse culto. Mas o povo estava assim, dando glória, enfim, e de repente entrou um homem, de repente alguém, primeiro entrou uma pessoa com uma cadeira na mão e colocou ali na frente da tribuna, mais ou menos ali onde... Percebe-se, irmão, percebe-se em que, olha só, o que aconteceu recentemente de um cooperador, né, reunir a irmandade, falar algo ali, não que a igreja desse glória, não que Deus falasse com alguém. E nesse dia não teve culto. Neste dia o culto foi suprimido, porque houve esta conversa. Então este irmão, o ex-ancião, ele teve esta revelação, em que ele via alguém colocando uma cadeira dentro da igreja e alguém entrava. E ele entendeu que isto é o anticristo. Preste sua atenção. Fica a cadeira do tradutor de Libras. Quando tem tradução de Libras, é colocada uma cadeira ali, né? Na frente da tribuna ali, embaixo, né? Então alguém veio com uma cadeira e colocou ali naquele lugar. Eu imaginei que talvez até teria tradução de Libras nesse culto, quando eu vi essa cena, mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, entrou um cidadão, um homem, pelo corredor dos irmãos, entrou pela porta, veio pelo corredor, um homem todo vestido de preto, um homem alto, com um semblante imponente, uma pessoa aparentando ser uma pessoa muito importante ali naquele ambiente, como se ele fosse o dono de tudo aquilo ali, como se ele fosse a pessoa mais importante que estava ali. Ele veio pelo corredor e chegou lá na frente, e eu fiquei observando na visão que eu estava tendo ali. Eu disse: onde é que esse homem vai? Quem é esse homem? O que ele vai fazer? Então ele foi e se assentou naquela cadeira que foi colocada ali, né? Se assentou naquela cadeira, e quando ele se assentou na cadeira, começou um movimento entre a irmandade de glória e o povo começou, alguns a falar línguas, e houve um movimento ali. Então, como se o culto tivesse em andamento. Porém, como eu disse, não tinha ninguém em cima do púlpito ali, né? Na tribuna ali atendendo. E era esse homem que estava sentado naquela cadeira, e esse movimento muito grande. Então eu percebi que entrou uma mulher também do lado das irmãs, veio pelo corredor das irmãs, uma mulher muito estranha, porque ela estava vestida, né, assim como uma prostituta, uma mulher com roupa muito indecente, escandalosa, sem véu na cabeça, lógico, e assim com o rosto todo maquiado, né, com muitas maquiagem muito forte. E eu fiquei observando, eu vi o que aquela mulher ia fazer, e essa mulher veio, e quando ela chegou na frente daquele homem, ela sentou no colo dele. Quando ela sentou no colo dele, ela abraçou o pescoço dele, e ambos então começou a sorrir assim, satisfeitos com o que estava acontecendo. E aí então houve um alvoroço muito grande, um falar de línguas, sabe quando tem um culto com busca de dons que termina ali, que o povo começa a se abraçar e falar línguas, e aquele movimento, uns pulam, outros bate palmas, e foi esse o movimento que eu vi. Então eu fiquei assim espantado com essa visão que eu estava vendo. Eu não sabia, não entendia o que estava acontecendo, e foi esse o movimento que eu vi. Percebe-se, irmãos, que essa mulher, né, o irmão aí teve a revelação do homem, né, que ele classificou como anticristo, e é uma cadeira na frente do púlpito, não é uma cadeira lá no púlpito, porque lá ele não sobe. Se ele quiser enganar o povo, ou tentar enganar, melhor dizendo, tem que ser fora daquele letreiro, em nome do Senhor Jesus. E é isso que está acontecendo em tempos reais. O que nós estamos ouvindo, o anticristo, e aquela mulher é o espírito de prostituição,
a Jezabel querendo entrar dentro da igreja, nos lugares santos, irmãos. Olha só como as coisas batem direitinho. O ancião Daniel Martinez, Deus já tinha dado na palavra para ele que haveria tempo. E ainda vai chegar, vai piorar ainda esse tempo, viu, irmãos? Vamos ouvir mais um pouco. E então, quando estava nesse frenesi, o povo todo nesse movimento e assim aquele alvoroço ali, eu vi que uma irmã, né? Entre as irmãs lá, ela tinha uma criança de colo, uma criancinha, e a criancinha se assustou com todo aquele movimento. E a criança então começou a chorar, né? Chorar muito. E ao invés da mãe acalentar a criança, para a criança parar de chorar, a mãe jogou a criança no chão ali e entrou naquele movimento, começou a abraçar as irmãs e falar línguas e pular. E eu então me assustei com aquela atitude da irmã e disse: meu Deus, essa criança no chão ele vai ser pisoteada por alguém precisa socorrer essa criança. Eu queria socorrer a criança, mas eu não conseguia, não conseguia, algo me impedia de eu chegar até a criança, né? Foi quando então entrou um homem também. Não vi de onde ele veio, mas ele entrou, foi passando pelo meio do povo, não dando muita atenção pelo que estava acontecendo, não entrou junto naquele movimento, ele passou pelo meio do povo ali que estava naquele alvoroço, naquele frenesi ali, e ele foi até aquela criança, pegou a criança no colo, e a criança então parou de chorar, ele acalentou aquela criança, e eu falei, graças a Deus que alguém, né, socorreu a criança. Mas o que me chamou a atenção que aquele homem estava vestido assim com uma camisa branca, social, e na camisa dele tinha marcas de sujeira, de lutas, como rasgos na camisa. Ele também tinha machucaduras, como se ele tivesse lutado com alguém, caído no chão ali em luta com alguém, né? E então eu fiquei observando aquilo me chamou a atenção, e ele então com aquela criança no colo ali. Então eu acordei, nesse momento eu acordei muito desesperado por essa visão que eu tinha visto ali, né? Fiquei muito preocupado, chorei bastante, levantei, orei a Deus. Falei, meu Deus, eu não entendi, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Irmãos, vocês entenderam direitinho até agora o que o irmão falou sobre esta revelação? O qual ele contou, né, que entrava um homem de preto, sentava numa cadeira em frente ao púlpito, não no púlpito, e ali sentava uma mulher que parecia uma prostituta em seu colo e sorria, e muitos ali dentro da igreja falavam até em línguas, né? Pelo falso profeta ali dentro, né? O qual então, irmãos, muitos hoje estão indo atrás dessas pessoas, né? Que estão fazendo falsa profecia, pessoas que se levantam contra a obra de Deus, pessoas que não têm compromisso com o espiritual, gostam de ficar atacando, gostam de ficar prejudicando, né, a obra de Deus. Como eu disse lá na frente, nosso querido irmão ancião Daniel Martinez, né, que terá dias em que tudo que for pregado será retirado, porque pode ser ali pela lei, não pode falar, ou vão criar lei, ou vão fazer qualquer coisa para impedir a palavra de Deus sendo propagada aos quatro cantos da terra, ou dentro da congregação. Então esse irmão teve uma outra, né, no seguinte dessa revelação, quando ele viu o homem de preto, a mulher sentando ao colo, ele viu uma criança sendo ali praticamente abandonada, né, e chorando no chão, e sua mãe foi lá participar da manifestação referente àquele homem estranho dentro da igreja. O qual então, aquela criança no chão, nesta revelação chorando, veio um homem de branco, com marcas de lutas, roupa suja, como que guerreou, lutou com alguém, e pegou aquela criança no colo. Irmão, é uma revelação totalmente clara e limpa, irmãos. Aquela criança
é os que estão engateando na graça de Deus, é os que estão novos na igreja, vendo isso tudo acontecer, ficando, né, traumatizados, ficando aí, vamos dizer, até confusos, né, com o que está acontecendo, não entendendo. E ficando ali apavorado. Meu Deus do céu, final dos tempos, o que está acontecendo? Né? Uma igreja tão santa. Então, irmãos, o que acontece é que aquele homem de branco, que é Cristo Jesus, vem, pega aquela criança no colo e fala: não temas, porque, né, não cai uma folha da árvore, sendo que Deus não permita. O que nós temos que pegar como este vídeo? Se teve coragem de ouvir, né, até agora, então creia, irmã, creia que as palavras estão vindo avisando, os tempos estão se encurtando, estão se aproximando aí a perseguição. Se já nós não temos perseguição online, via internet, vai ter outro tipo de perseguição na terra, onde nós não vamos poder pregar a palavra de Deus. Irmão, é uma parte muito forte, né? E que nós estamos vendo aí, né? Hoje em dia estão querendo colocar a leitura acima de tudo, ou estudo, segundo narrativas. Mas você não estuda música para tocar na igreja, você não estuda isso, não estuda aquilo. E só que eles não entendem que a parte espiritual não precisa de estudo, e sim fazer conforme está escrito nas escrituras e servir a Deus em espírito e em verdade. Eu quero aqui convocar a nossa querida Irmandade para mais esse vídeo, vocês decidirem juntamente, né? O caso de eu ter falado aqui, vamos ver se é isso mesmo, queridos. Tempos difíceis na terra. Este irmão é um ex-ancião, ele pediu renúncia da igreja, né? Não sei qual foi o propósito ou que ele teve essa revelação que ele veio contando, né? Mas o que dá para entender, o que é bem nítido, o servo de Deus não entendeu certo, né? Conforme as suas narrativas, é que o anticristo está aí querendo arrebanhar muitas gentes para adorar a ele, e não aquele que padeceu dura morte em cruz, para não nos dar o direito da vida eterna, se formos filhos e fiéis. Deixa aqui, queridos, seus pedidos de orações e vamos fortalecer e comentar aí o que vocês acham. Deus abençoe. Pedido de orações. Fique com Deus, queridos. Glória, glória a Deus. Querido irmão e irmã, você que está passando por uma aflição, por uma prova, estou eu há 3 dias aguardando para fazer esse vídeo aqui, estou brigando para não fazer. Mas não aguentei e aqui estou fazendo. Veja só. Esse pé de ipê caiu há 5 anos atrás. Posso dizer isso porque ele é aqui da minha chácara. Vê que está todo seco, partindo, né? Veja como que se encontra isso aí, meu irmão. Vê só como é que está. Todo seco aqui. Ele resistiu 5 anos, sortou algumas raízes aqui, que voltou, revoltou a vida dele. Tá? Caiu. Minha esposa falou de fazer madeira para cobrir um curral ali. Falei, não deixa ele por mais alguns dias. Veja bem. Danificou por aqui afora, está seco, está podre, olha aí. Meu irmão. Veja que prova, né? 5 anos aguentou aqui no chão, aqui, olha como que está. Olha, a broca começou. Esse é o inimigo que vem. Nós temos o nosso inimigo também, as árvores também, tem os predadores, olha aí. Está seco, não é isso? Vou mostrar até a ponta para vocês verem. Que é uma pura verdade. Mesmo que tu cair de joelho, o vento for forte como foi aqui, e derrubou, mas ele não se entregou. Vai de arrasto, meu irmão, vai de 4 pés, vai com a cabeça erguida. Nem que for de arrasto, não desista. Dá uma olhada aqui o resultado. É na mesma árvore. Vou mostrar aqui onde está podre, aqui bem próximo a 1 metro. Olha. Ó. Tá? Olha aqui. Dá uma olhada nesse pé. Floresceu. Floresceu novamente. Vai de arrasto. Não desista de orar. Pedir oração. Mesmo que alguém
venha criticar, porque o vento é forte. Jó, no final, ainda veio seus amigos, em vez de vir te ajudar, veio criticar. Você pecou contra Deus, você não tem mais direito. Mais ou menos assim. Lê o livro de Jó, pode testificar todas essas coisas. No final, ele resistiu e foi um vencedor. E você também, pode ser não, você também é um vencedor. Vai de joelho, vai de cabeça erguida. Pede oração, congregue, não pare, não pasme, não volte para trás. Não queria eu fazer, mas Deus pediu para que eu fizesse. Aqui está. Isso aqui é verdadeiro, é na minha chácara. Tá? Aqui na minha chácara. Chácara União Montesano, Ji-Paraná, Rondônia. Tá? Vai de arrasto, meu irmão, mas não pare, não pasme. Deus é contigo. Se tu parar, o inimigo é que vai ganhar. Mas tu não vai parar. Luta. É mais uma que o inimigo vai perder. É mais uma. Veja aí. Ninguém falava que ela ia florescer. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Fica com Deus.